A mesma coisa é o Cristo diante de nós. Quando nos afastamos do caminho reto, léguas e léguas, ele não vai atrás, mas vai o cão, que é o sofrimento. Chico Xavier está no livro A Sombra do Abacateiro, Carlos Bacelli, da editora Ideal. E nós estamos mais um capítulo do livro Alguém me tocou porque eu senti que de mim saiu o poder, de José Carlos de Luca. Esse capítulo aqui, ele é muito interessante da gente analisar. Eu peço desculpa porque eu estou gripada, estou com uma cara de gripada, voz de gripada, mas exatamente é o que fala aqui no livro. Que nos momentos que a gente está doente, que a gente está em sofrimento, é que a gente precisa estar orando, precisa estar em conexão com a espiritualidade, precisa... E dependendo da ordem do sofrimento, né, é quando a gente vai se dedicar mais, né, na busca por Jesus, pela espiritualidade. Então, o Chico Xavier, nesse trecho aqui, é só um pedacinho de uma história que ele conta, de uma conversa entre o aprendiz e o pastor. Então, esse aprendiz estava ali acompanhando o trabalho do pastor e junto às ovelhas, é pastor de ovelhas, né? Ele fazia os questionamentos. Não, isso, que é isso. E até que um momento ele pergunta como que o pastor deve se comportar quando uma ovelha se afasta do rebanho. A gente tem a parábola de Jesus que fala que Jesus fez o quê? Né? Que Jesus fez. Né? Na parábola de Jesus ele diz que o pastor guardou todas as 99 ovelhas e foi atrás da ovelha perdida. Aqui, a resposta de Chico, né, nessa historinha do aprendiz com o pastor, ele diz o seguinte: não pode o pastor abandonar as suas ovelhas para ir atrás de uma. Então, o que o pastor faz? Ele fica com o rebanho e manda o cachorro, né, o cão, o pastoreio, ir atrás da ovelha perdida, a ovelha rebelde. A gente vai dizer da ovelha que se aparta do rebanho, seria equivalente a nós quando nos desviamos do caminho. Então ele fala cair no pecado, nos afastarmos do caminho reto, né? Toda vez, pega a passagem que o Chico falou, toda vez que nós nos afastamos do caminho reto, se Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a gente está se afastando de Jesus, a gente está se afastando desse pastor. O que significa? A gente está em pecado, ou seja, em desvio. Nós estamos dando mais importância aos nossos interesses pessoais. Então, quando ele fala aqui do egocentrismo, não sei se vocês percebem, se tem falado muito sobre narcisismo nos últimos anos. Por quê? Porque nunca teve tão exacerbado o egocentrismo, o egoísmo, como agora. Se tinha antes, parece que agora a coisa está assim numa efervescência. E eu tenho essa impressão porque estamos num momento de separação de joio e do trigo. As pessoas estão vindo e elas estão sendo colocadas numa situação que elas vão precisar despertar para a espiritualidade, despertar para o bem, despertar para a empatia, para a fraternidade, para
solidariedade, tudo que diz respeito a amar ao próximo como a si mesmo, que está na lei. Não é amar a si mesmo e acabou, porque o egoísmo não é amor a si mesmo. A gente confunde amor próprio, eu vou cuidar de mim, então eu vou comprar uma roupa. Eu já ouvi gente falando em palestra, em casa espírita, dizendo que a gente precisa se amar. Então, quando for numa festa do seu aniversário, você cortar um bolo, você deve comer a primeira fatia. Gente, assim, sinto muito, isso não é o sentido de amor a si mesmo. Amar a si mesmo não é, eu vou me cuidar, eu estou me amando, então eu vou passear, eu vou comprar roupas novas, eu vou me maquiar, eu vou fazer uma plástica, eu vou fazer... Vocês me desculpem aqui, meu cabelo branco todo embaralhado, a minha cara limpa, né? Porque, assim, eu me amo com essa minha cara. E não é uma falta de amor eu ter que me perequetar. Não é. Isso não é o cuidado que a gente fala do amor próprio. O cuidado do amor próprio é a gente se respeitar naquilo que faz sentido para a nossa vida. Não deixar que nos agridam. Não deixar... colocar limites, né? Com relação a uma série de coisas. Por exemplo, eu cuido de mim quando eu me permito. Não é comer, eu me amo, eu vou comer as coisas gostosas. Não, eu me amo, eu me cuido, eu vou comer aquilo que é saudável para mim, que é para o meu corpo. Então, é uma questão assim da gente ter disciplina, a gente ter consciência, é muito maior. Amor próprio é a gente se conhecer e saber aquilo que é essencial para a nossa vida, que não é nessa matéria. Entende que o cuidado não tem que estar expresso totalmente na matéria. A gente vai cuidar do corpo, a gente vai cuidar da matéria, sim, mas não é isso. A essência é o espírito. Então, quando ele fala do egoísmo, né, o egoísmo é o ego exacerbado, né, um egocentrismo, eu me coloco no centro de tudo, a gente vê pessoas que temos chamados de narcisistas, né, com transtorno de personalidade narcisista, que são pessoas que não conseguem ver o outro. Elas usam o outro para satisfação das próprias necessidades, interesses, prazeres. São pessoas que vivem pelo prazer. E o que acontece? Quando a gente fala de uma ovelha que se afasta do rebanho, que está sendo cuidado por Jesus, o que vai buscar essa ovelha de volta é o cão. O cão é o sofrimento, a doença, né? Tudo aquilo que, ao nosso olhar, a gente acha que Deus está nos castigando. Por que eu estou assim? Por que isso aconteceu comigo? Como se a gente não merecesse ou tivesse que ficar blindado, porque Deus, ele me ama, então ele me protege, ele vai me livrar de todo o mal. Lembra que Jesus foi para a cruz. Então, assim, se Jesus foi para a cruz, o que ele disse? Qual é a mensagem? Não sejamos rebeldes. Não sejamos desesperados, né? E mais ainda, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Quando Jesus fala que o jugo é suave, o fardo é leve, ele está nos anunciando que, junto a ele, o nosso sofrimento é menor, porque ele vai nos aliviar. Olha que ele falou: eu não vou curar, eu não vou tirar de você o seu problema. Ele falou: eu vou aliviar. E ele falou mais uma coisa: ele fez uma convocação, é um imperativo, é uma ordem. Vinde a mim. Ele não falou: eu vou a você, eu vou correr atrás de você. Não vai correr atrás da gente. Jesus não vai atrás da gente para resgatar a gente. Ele manda o cão. Ele manda o sofrimento. Então, nesse momento, a gente tem que entender quando o sofrimento bate a porta. Quando o sofrimento entra na nossa casa e faz morada ali, em que a gente tem que conviver com uma doença, a gente tem que viver com determinados problemas. E eu estava exatamente pensando nisso, dentro do atendimento que eu faço, né, como psicóloga. São mulheres que sofrem muito. Elas passam por situações, sim, terríveis, terríveis mesmo, de muita violência, porque é nesse nicho que eu atuo, né, que eu trabalho com trauma, muito sofrimento, muita violência. E aí a gente precisa parar para pensar, porque assim, isso não vem de grátis. Sofrimento não é gratuito. Sofrimento é o cão que vai buscar a ovelha que desviou. Então, em algum ponto da nossa vida, e pensando na vida, não é essa encarnação. A nossa vida, como ser espiritual, por várias etapas, ou seja, várias encarnações, né? Que a vida é uma só, com várias encarnações. Então, o que aconteceu comigo em outras encarnações? O que eu fiz? Por que eu estou convivendo com determinadas pessoas na minha família? Certamente, aquelas pessoas precisavam estar comigo para, se a gente está aqui para fazer o bem, para amar, para perdoar, essas pessoas estão ali para que eu consiga fazer isso, para amá-la, perdoá-la, me perdoar, perdoá-la, me amar, amá-la. Então, fazer essa transformação. Porque a lei divina, ela é muito clara, né? Nós vamos lidar com aquilo que nós plantamos, né? Quando a gente pega uma semente, vai na terra, cavuca lá o buraquinho, planta a semente. É por isso que a gente fala que o livre-arbítrio ele está nesse ato de escolher a semente que eu quero plantar e lá plantar. Eu sou livre para escolher as sementes. Existem um monte de sementes no mundo. Eu sou livre para escolher as sementes. Eu posso escolher uma semente de abóbora, de mamão, de... Outro dia mesmo eu plantei girassol, né? As sementes estão aqui à nossa disposição, nós vamos pegar essas sementes e plantar. Isso é o livre-arbítrio. Eu posso escolher. Só não posso escolher o fruto que vai dar. A partir do momento que eu plantei, que eu semeei, eu vou colher os frutos daquela semeadura. Então, a colheita é obrigatória. Não existe livre-arbítrio. Ah, não quero esse fruto aqui, é o sofrimento. Não quero. Não tem jeito. Não tem jeito. Significa que nós vamos responder pelos efeitos, né, pelas consequências das nossas ações. O que eu fiz é escolha minha. Eu semeei.
As consequências são, né, ali é o fruto que nasce e eu tenho que colher. Só que esse sofrimento, esse fruto, né, que eu estou colhendo, se ele me gera dor, se eu vivo na doença, eu vou buscar Jesus. Então entende que a dor, ela nos bate à porta porque ela vem nos convidar a um recolhimento interno, a uma busca por Deus, a compreender onde foi que eu me desviei do caminho. E aí eu paro e falo, eu preciso encontrar o meu caminho de volta. Eu preciso ir ao encontro de Jesus. E o Jesus fala, vinde a mim, que eu vos aliviarei. Ele não retira de nós a necessidade de reparar o dano que nós causamos. Porque quando a gente, como a ovelha, resolveu se afastar do caminho para ir para onde os nossos interesses pessoais, porque é isso, o desvio do caminho é o egoísmo, é a busca da satisfação dos nossos interesses. A gente vai muito para esse lugar. A gente vai muito, nosso discurso sempre é o meu, né, o eu, voltando para o ego, os interesses pessoais, porque eu quero isso, eu quero aquilo, e a gente fica numa busca incessante por satisfação dos nossos interesses e com muita dificuldade de olhar e perguntar o que eu posso fazer para o outro. E a gente esquece que quando a gente faz bem para o outro, essa é a semente mais maravilhosa que tem. Porque quando eu planto a semente do bem que eu faço ao próximo, nasce um fruto da felicidade. Nasce o fruto do bem-estar, porque o bem volta para mim. Então vamos fazer a nossa oração. Bondoso Jesus, o cão do sofrimento surgiu em minha vida. A dor tem me acompanhado em muitos lances do caminho. Mas hoje aprendi que este cão veio me buscar porque eu me afastei das leis espirituais que você também ensinou, as quais eu, na verdade, nunca dei muita importância. Sempre achei que esse era um assunto religioso, demais para a minha vida. Mas eu não compreendia que religiosidade é vida, é paz, é o bem em nós. É por isso, hoje estou aqui, sofrendo, e o cão me encontrou. Eu quero voltar para o seu rebanho, amigo Jesus. Ainda estou com roupas sujas, com as mãos ensanguentadas, tenho fome e frio e o coração gelado. Quero ir até você, estou cansado de sofrer. Quero o seu alívio, mas quero também a sua cura. Eu aceito o remédio do seu evangelho. Recebo o seu amor e sinto-me digno outra vez para recomeçar meu caminho, pois não vi em suas mãos nenhuma pedra que me acusasse. Eu jogo fora também as minhas pedras, meu orgulho e minha arrogância. Quero aprender a ser bom e a sua bondade para comigo é a maior ajuda que eu poderia receber. Em sua amizade eu descanso, em sua humildade eu me aconchego, em seu coração eu volto outra vez a ser feliz. Assim seja.